pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô aqui com os meus meninos, o Nicolas e o Benjamin. Dá tchau lá, gente. E nós estamos todo mundo dentro de casa, confinado por causa dessa situação aí do coronavírus. E nada melhor a fazer para distrair as crianças do que inventar brinquedos, é isso mesmo. E olha que ideia legal, eu ajuntei aqui em casa algumas peças de papelão, alguns tubos também de papelão, aí, de papel higiênico, rolos de guardanapo da cozinha. E nós fizemos essa pista aqui, legal, não foi, Nicolas? Não foi, Benjamin? Que tudo pra tomar banho de piscina. Não, a gente não vai tomar banho de piscina agora. A gente vai mostrar a nossa pista, Benjamin. Vamos lá, olha só, pessoal, que legal. A gente tem algumas bolas de gude e a gente vai fazer rodar. Chega aqui pertinho para vocês verem. Eu vou inaugurar aqui, ó, a pistinha, colocando aqui a bolinha de gude. Vamos lá, Nicolas, Benjamin, espera um pouquinho. Eu começo aqui, ó. E... olha lá onde as bolinhas chegaram. Vamos lá, a gente tem dois lugares para colocar as bolinhas. Uma é essa pista aqui. Coloca nessa, Nicolas. Isso, vai lá. Onde? Ô, gente, essa pista é legal, né? Eu vou colocar aqui, ó. Olha aqui. E ela vai descer. E... uau! E chegou lá embaixo. Vamos de novo aqui, agora, ó. Isso, olha, os meninos passaram horas brincando com essa pistinha. E a gente foi inventando, colando, arrumando aqui os lugares onde pode descer as bolinhas. E depois que a pista estiver pronta, é só se divertir. Deixa as bolinhas. Olha que interessante que nessa pistinha que eu fiz, as bolinhas elas caem porque existe uma lei chamada Lei da Gravidade. A Lei da Gravidade é uma lei que Isaac Newton descreveu, que fala que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra por causa da Lei da Gravidade. Sabe? Isso me fez lembrar de uma história bíblica. É uma história que está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 20. E lá no livro de Atos, no capítulo 20, fala pra gente que Paulo passou um tempo numa cidade chamada Trode. E lá em Trode, o apóstolo Paulo, que agora vai virar esse bonequinho aqui, ó. O apóstolo Paulo estava falando do evangelho, falando da palavra de Deus, ensinando muitas coisas a respeito de Jesus. E as pessoas todas estavam ouvindo o que Paulo tinha para dizer. Estava de noite, estava todo iluminado o cenáculo aonde Paulo estava. E tinha um jovem chamado Eutico. E sabe de uma coisa? O Eutico ficou ali junto com as pessoas ouvindo o que Paulo estava dizendo. Mas Eutico ficou perto da janela. Ora, Eutico ouvia o que Paulo dizia, ora ele olhava para fora, se distraía com o que estava acontecendo lá fora. E chegou um momento que o Eutico adormeceu. Ele dormiu. O Eutico pegou no sono. E quando ele pegou no sono, ele estava escorado na janela, lá no terceiro andar. De repente, o Eutico... caiu do terceiro andar da janela. E quando ele caiu, crianças, Eutico morreu. Eutico morreu. E sabe, com a morte de Eutico, eu quero falar sobre uma outra lei. Não é a lei da gravidade, a lei da morte. Sabe, o apóstolo Paulo falou sobre essa lei da morte lá no livro de Romanos. A morte, ela veio para todos nós. Agora está todo mundo com medo, ficando dentro de casa, exatamente porque é perigoso nesse tempo de coronavírus a pessoa adoecer. Infelizmente, o que pode acontecer, algumas pessoas, elas podem mesmo vir a falecer, vir a morrer por causa da doença. Mas sabe por que a gente pode morrer? Porque existe a lei do pecado. O pecado entrou no mundo e por causa do pecado veio também a morte. E então a morte entrou nesse mundo. Isso significa que todo mundo um dia vai morrer. E a gente morre porque existe o pecado. O pecado nos separou de Deus e trouxe a morte. E assim o Eutico, quando caiu, ele morreu. Mas o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo era um homem cheio de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem cheio da verdade de Deus. E Paulo se preocupou com Eutico, porque Paulo desceu do cenáculo, ele foi lá embaixo, ele abraçou Eutico. E então... ele trouxe Eutico de volta à vida. O Eutico viveu novamente. E assim eles puderam voltar para o cenáculo. E Paulo passou o restante da madrugada continuando a ensinar a palavra de Deus. Todos que estavam ali comeram juntos, cearam juntos. E
Por toda a madrugada continuaram a ouvir o que Paulo tinha a dizer. E o que Paulo tinha a dizer era a respeito de outra lei, a lei da vida. Jesus veio nos dar a vida eterna. Então nós não podemos temer mais nada, nem mesmo a morte. Nós não precisamos ter medo da morte, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Os que estão em Cristo Jesus agora podem gozar do privilégio de, mesmo se morrer fisicamente, vai viver para sempre um dia com o Senhor lá no céu. Então, crianças, saibam disso. Não precisa ficar com medo. O Senhor Jesus resolveu o problema da morte. Ele morreu no nosso lugar. Ele nos deu a vida eterna, para que nós, mesmo se morrermos, a gente pode estar para sempre vivos com o Senhor lá no céu. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 8 do livro de Romanos. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado e da morte. Então, vamos ser assim, nesse tempo, não vamos ficar distraídos, olhando para as coisas desse mundo, dessa vida, tá certo? Como o Eutico, que ficou olhando para o lado de fora e esqueceu de prestar atenção na palavra de Deus. Mas Deus, graças a Deus que nos dá a vida, ele pôde ter uma chance de continuar ouvindo a palavra de Deus. Então, nesse tempo de quarentena, dentro de casa, fala com seu papai, fala com a sua mamãe, vamos gastar um tempo juntos, orando, lendo a palavra de Deus. E claro, depois a gente pode brincar, se divertir. Fica a dica para vocês aqui do tio Vinícius. Beijo no coração e até mais, gente. Nessa época de coronavírus, que tal reciclar e fazer brinquedinhos? Tipo esse. Tipo